crises que os casais vão enfrentando, né? As dificuldades a dois, a gente precisa falar do quê? A gente precisa falar de como tudo começou, né? Quando o relacionamento começou, era tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente, às vezes, via alguma coisa que não estava legal, mas a gente relevava. Não era assim? E depois, quando nós vamos tendo convivência, né? Ao longo do tempo, você vai convivendo com as pessoas, a vida vai ficando mais difícil, você vai compartilhando dificuldades. E aí, fica complicado, não é mesmo? O que a gente precisa? A gente precisa aprender a lidar com essas dificuldades que vão aparecendo na relação, tá? Então, assim, eu quero trazer a diferença do namoro pro convívio conjugal, né? Quando nós estamos namorando e eu tenho lá uma discussão com meu namorado ou com minha namorada, o que vai acontecer? A gente se desentendeu, vai cada um para sua casa, não é verdade? Então, assim, não estamos nos entendendo, vai um para um lado, vai outro para o outro lado. Quando nós moramos juntos, a gente tem que conviver com aquela pessoa ali, não dá para ir embora, né? Não dá para voltar para casa. E aí, como é que a gente faz? Algumas pessoas fazem o quê? Elas vão para o celular, elas vão para a TV, elas vão ficar quietinhas lá num quarto, num cantinho, para tentar fugir daquele conflito. Mas não dá muito certo, porque você está ali convivendo no mesmo ambiente. E aí é difícil. E a maioria das pessoas tem dificuldade para conseguir dialogar, para conseguir se acertar, resolver esse conflito que está acontecendo. Então, vamos hoje entender o que a gente faz, como que a gente faz para conversar quando acontece esse tipo de coisa. Então, assim, a minha dica para você que se desentendeu dentro de casa e tem alguém num cantinho e outro no outro cantinho e não estão conseguindo conversar, faz o seguinte, se aproxima e diz: amorzinho, meu bem, a gente precisa conversar. Se a pessoa disser assim, olha, eu não estou em condições de conversar agora, eu tô muito brava, eu tô pé da vida, não insista. Você vai dizer o seguinte, tudo bem? Eu posso entender que você não tá legal agora, mas a gente precisa resolver esse assunto. Então me diga quando você puder pra gente resolver. O que não pode, gente, é a gente deixar assunto pendente. Então, tá aí a primeira dica para a gente resolver problemas quando a gente está convivendo com a pessoa. Quando nós namoramos, a diferença aí também de namoro e casamento, né? Nós damos o nosso melhor. Quando eu vou encontrar o meu namorado, a minha namorada, eu vou vestir a minha melhor roupa, eu vou me perfumar, eu vou arrumar o meu cabelo, não é verdade? Eu vou a estrada inteira pensando no que eu quero conversar com ele ou com ela, as coisas que eu vou fazer, naquele beijo gostoso que eu vou dar. Não é assim? E depois que a gente passa a conviver junto, a gente não tem nem tempo às vezes para isso, né? Porque é uma correria, você tem responsabilidades, você trabalha, você estuda, você tem casa, você tem filho, você tem gato, cachorro, papagaio, é tanta coisa para se preocupar que às vezes a gente esquece que tem que se cuidar para o outro. E aí também é um dos erros que a gente acaba cometendo, né? E aí alguém nessa relação começa a sentir falta disso e isso se torna uma dificuldade. Eu acabo ouvindo muito, gente, reclamação disso. Então, ele ou ela não se cuida mais. Antes a pessoa se cuidava, estava sempre bonita, cheirosa, e agora não vejo mais ela se cuidando. Então é importante que a gente mantenha esse tipo de coisa. Conversar, dialogar, dar risada. A gente precisa dar risada. As pessoas acabam, quando se casam, não rindo mais, né? Esses dias uma paciente falou assim pra mim, eu tô tão cansada da gente só falar de coisa séria, tô tão cansada da gente só falar de conta pra pagar e de problema pra resolver. Eu quero falar de coisa aleatória, de filme, de série, eu quero dar risada, como a gente fazia quando nós éramos namorados. Então é importante que o casal resgate essas coisas do tempo que eram namorados. Outra coisa que casal enfrenta de dificuldade, como que eu vou dividir tarefas domésticas? É uma coisa que dá bastante perrengue aí, né? Quem lava a louça? Quem tira o lixo? Quem coloca a roupa para lavar? Quem coloca a roupa para secar? E por aí vai. Gente,
Casal precisa conversar, casal tem que combinar. Eu sempre falo assim, ó, se você tá pensando em se casar, antes de se casar, faz um contrato. Não precisa ser um contrato assinado em cartório, é um contrato verbal. Vocês dois vão sentar e vocês vão falar assim, amorzinho, vamos combinar como é que vai ser a nossa vida depois que a gente vai se casar? É o seguinte, olha só, eu vou trabalhar, você vai trabalhar, depois quando a gente chegar em casa, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, tudo bem? Para não ter problema. E depois que tiver lá, vai virar conflito se você não tiver combinado isso antes, entendeu? Então tem que conversar. Se não tiver a contento, tem que chegar e retomar, tem que chegar e dizer, olha, vamos retomar o nosso contrato porque eu não tô contente. Você ficou responsável de lavar a louça e tem louça amontoada na pia faz 3 dias. Então a gente precisa conversar, a gente precisa estar mantendo aquele contrato sempre atualizado. Isso é bem importante.